Os homens dessa nova geração não ligam para nada. Eu costumo dizer que é melhor, se fosse expressão, mas eu costumo dizer que é melhor você se envolver com tráfico de entorpecentes do que você se envolver com uma mulher que você não tenha se saído muito bem nessa abordagem. Né? Porque se ela gostar, com certeza ela não vai dizer nada. Mas se ela não gostar, você corre o risco de ser preso. De ser preso e ser encaminhado ao sistema penitenciário. Só quem vai lhe soltar é o juiz na audiência de custódia. Ou então uma fiança que só o juiz vai poder arbitrar. Já que vocês gostam desse tipo de assunto, eu venho aqui falar de mais um golpe extremamente perigoso e homens ficam em alerta. O golpe funciona do seguinte modo: o homem conhece a mulher, seja no Tinder ou algum outro aplicativo de relacionamento, sai com ela algumas vezes e ela ganha a confiança dele. Após ganhar a confiança dele, ela fala, inventa alguma desculpa, fala que tá com seu aluguel atrasado, ou que o proprietário pediu o apartamento que ela usa e que ela precisa passar uma temporada de uma semana, alguns dias, na casa desse novo affair. Chegando lá, eles passam dias em lua de mel. Mas aí ela vai na polícia, fala que foi agredida, usa da Lei Maria da Penha, ganha uma medida protetiva e o homem é obrigado a sair da sua própria casa. Até provar que a mulher é uma golpista, ela já fez a limpa na casa do rapaz. Manda esse vídeo pros homens que são emocionados demais. Divorciada. Há quanto tempo? 7 anos. E quanto tempo você ficou casada? 20 anos. E qual foi o motivo do seu divórcio? Traição, moça. Traição. Como que você descobriu? Eu não descobri, foi eu que fiz. Foi ele que descobriu. Como que ele descobriu? Na verdade, ele não descobriu. Eu me apaixonei pela outra pessoa que eu tava. E aí eu resolvi terminar esse relacionamento. Você chegou nele e falou, olha, eu não quero mais. Mas ele já tinha outras traições que ele acabou descobrindo também após isso. Você tem filhos? Tem uma menina. E ele continuou sendo um bom pai? Ficou tudo bem depois do divórcio? Isso não influenciou ou influenciou na relação dele com a sua filha? Não, isso melhorou muito. Inclusive, minha relação com ele é bem boa, assim. A gente tem uma relação bem saudável. Nada muito íntima, mas a gente tem uma relação bem saudável. E você ficou com a pessoa que você tava vendo? Fiquei 5 anos com aquela pessoa. Aí tô solteira novamente há 2 anos, 3 anos, na verdade. E por que não deu certo esse segundo? Aí eu fiquei muito ciumenta, doida, surtada, porque a gente faz errado, a gente acha que tá errando toda hora, né? Bom, essa nova geração de homens, que é uma mistura de geração Z com geração Y, não ligam, por exemplo, se são taxados como moleques, como são taxados que não são homens de verdade, por algumas mulheres para ter algum tipo de relacionamento. E hoje em dia, como tem várias coisas que acontecem, né, que eu vou falar aqui no decorrer do vídeo, que essa geração de homens despertou de uma tal maneira que possivelmente vai ser uma geração que vai mais focar em si mesmo, em suas conquistas, do que engatar em um relacionamento ou ter algum tipo de compromisso afetivo. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um hype aqui no vídeo, também deixa um valeu demais para ajudar aqui, para me manter a constância aqui no canal e também para me ajudar financeiramente, beleza? Então, chega de enrolação e vamos lá. Bom, para começar, essa nova onda, né, de que vocês sabem que está acontecendo, de muitas pessoas não quererem engatar mais em relacionamentos afetivos, tanto a curto, médio, a longo prazo, casamento, que eu também já fiz um vídeo aqui explicando, que eu vou deixar aqui no card, depois vocês deem uma olhada lá, que muitos homens começaram a despertar um senso crítico, né, uma opinião própria, que está meio que despertando neles uma iniciativa de que compensa mais você focar a si mesmo, você focar em construir um império, construir um patrimônio, buscar, né, ter hobbies, buscar evoluir a si mesmo, do que engatar em um relacionamento hoje em dia. Porque, por exemplo, assim, antigamente não tinha, né, essa conexão que a gente tem hoje em dia, por exemplo, que nem vocês estão me ouvindo, de internet, de visões de mundo iguais, né, diferentes. Porque, por exemplo, hoje em dia muitos homens, né, dão suas opiniões a respeito de relacionamento, dando conselhos para outras pessoas, para homens, de como deve se comportar, como que deve agir, tanto na questão financeira, tanto na questão afetiva, que a gente vê que antes não era assim, cada um vivia a sua vida, ninguém tinha uma comunidade assim, né, que podia conversar, podia abrir seu pensamento, expandir mais o seu senso crítico, buscar opiniões iguais ou até diferentes para você moldar a sua opinião própria, que essa nova geração está tendo agora essa vantagem, né? Que nem, se vocês não viram, vejam meus vídeos anteriores, que eu falo a respeito de relacionamentos hoje em dia, que está inviável, tá na questão do casamento, já que o canal que eu falo sobre isso, né? Um pouco de tudo, tanto na questão de assuntos em altas, assuntos também que vocês queiram que eu falo, deixa aqui também nos comentários, tanto nessa questão dessa geração, notícias, etc. Mas é que nem eu falei, hoje em dia muitos homens veem comunidades, né, que eles possam se espelhar, moldar seus princípios, ter sua opinião própria também, né, com outras opiniões, que tudo agora é mais complicado do que antigamente, assim, entre aspas. Com o avanço da tecnologia, isso e aquilo,
parece que os papéis começaram a se inverter. Agora, praticamente, eu já fiz um vídeo sobre isso, que se você, por exemplo, estiver andando numa rua, tipo, você tá a 500 metros, 1 quilômetro de distância da mulher, e se a mulher sacar o celular, começar a gravar o rosto dela e gravar você atrás dela, e começar a falar que você tá perseguindo ela, que você tá tentando fazer isso ou aquilo com ela, se ela postar na rede social e mostrar seu rosto, ou até, sei lá, começar a dar um surto no meio da rua, começar a gritar isso, aquilo, você é o errado da história até que se prove o contrário. Você pode ir de arrasta pra cima, você pode, né, acabar sendo sabe o que? Da população, a sua imagem vai ser manchada, isso, aquilo. E também as mulheres estão exigindo tudo dos homens. As mulheres estão exigindo tudo dos homens e oferecendo o mínimo, só a presença delas, isso, aquilo, cobrando que o homem tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter uma conta bancária de mais de 6 dígitos, que tem que ser alto, que tem que ser, não pode ser calvo, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. E muitos homens veem naquele dilema, nossa, será que é só comigo que está acontecendo isso? Aí eles veem vídeos de outras pessoas comentando que já passaram por isso, dando conselhos, e eles começam a moldar seu pensamento, começam a ter conseguem ter sua própria escolha, que grande parte, se não, sei lá, mais de 80%, 70%, não querem mais engatar um relacionamento. Sério, sabe? E mesmo sem engatarem, eles estão tomando providências, assim, como uma espécie de prevenção de, por exemplo, assim, você tomar uma medida protetiva, por exemplo, que nem eu já fiz vídeo também, que eu vou deixar no card, a mulher surtando, acusando o cara que bateu nela, que isso, aquilo, falando que vai fazer corpo de delito, que a palavra dela é mais, né, é mais pesada do que a dele, pressão socioafetiva, até a questão de mãe solteira, mãe solo, né, mãe solteira, a questão de que tudo isso é um dos motivos que grande parte dos homens não querem engatar em um relacionamento. E que essa geração, até uma geração posterior, um pouquinho mais atrás, não querem mais engatar. Tem um vídeo de um cara aqui no YouTube, que eu acho que ele é mais velho, que ele era casado não sei quantos anos, a mulher traiu ele, isso, aquilo, e ele dá conselho, né, para outros jovens, para outros homens, que não compensa casar hoje em dia, porque ele viveu uma vida em função, né, da família, da esposa. Às vezes a pessoa deixa de fazer aquilo que ama para agradar, porque a gente tá no relacionamento para somar com a pessoa, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer as nossas coisas, ter a nossa própria opinião para tentar agradar o parceiro ou a parceira. E que nem esse cara aí do YouTube. Ele dá conselho, né, para os jovens, para os homens, que, cara, foque em si mesmo, construa um império, construa o seu nome, tenha investimentos, saiba investir seu dinheiro, estude, não seja dependente de ninguém, tenha uma saúde física boa, uma saúde mental, isso, aquilo. E assim, tanto os jovens, os velhos, dão conselho, e que essa nova geração de homens viram que o relacionamento praticamente é falido. Praticamente os relacionamentos de hoje em dia, até tipo um casamento, favorece muito mais uma parte do que a outra. Tendo em vista que a gente vê casos de famosos, que nem eu posso até dizer que vocês possivelmente conhecem, o Adesanya, que é um lutador do UFC, que ele tava namorando uma menina aí, ficou alguns meses com ela, e ela entrou na justiça, olha só, entrou na justiça querendo metade daquilo que ele tinha, do patrimônio dele, porque o cara já era rico, né? E nisso tá, processo vai, processo vem, e descobriram que ele não tinha nada, ele tinha nenhum valor na conta bancária dele. O que ele fez? Ele colocou todo o patrimônio dele no nome da mãe. Ou seja, ela não conseguiu, né, tirar vantagem assim dele, e por fim ela tinha, acho que se não me engano, $1 milhão na conta, e ela teve que dar metade pra ele. Ou seja, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Que nem a gente vê hoje em dia que, cara, relacionamento, você engatar um relacionamento sério, até posteriormente casar, você tem que ter muita certeza. Às vezes a gente nem sabe, né, como que é a pessoa de verdade, mas você começa a ver as atitudes, começa a ver os sinais que a pessoa dá quando você tá conhecendo ela, que a gente consegue ver se a pessoa é interesseira, quer tirar alguma vantagem ou não. Mas a maioria que estoura nas redes sociais, que os pessoal posta, tipo uma interesseira que queria tirar vantagem do homem, queria isso, queria aquilo, fingia ser uma pessoa e era outra, até, você sabe o que, com a função, e conseguia medida protetiva, conseguia isso, aquilo, e o cara era inocente, mas acabou com a vida do cara. E a gente vê naquele impasse, né?
cara, eu vou manchar minha reputação, eu vou acabar com a minha vida, eu vou acabar com a minha história, eu vou acabar com meus bens que eu conquistei por uma surtada aí da vida, porque a gente vê vídeos aí, às vezes a mulher não aceita, né, o término do relacionamento, tipo, o cara tem carro, tem moto, a mulher risca tudo, quebra tudo, isso, aquilo, quebra, bota fogo, destrói tudo isso, e o cara não pode fazer nada, não pode levantar uma voz, porque a partir do momento que levanta a voz e ela começa a dar um showzinho, que vocês sabem muito bem que acontece, cara, esquece, você é o errado, sabe? Até se você tiver câmera, você é o errado, sabe? Aí muitos homens caem naquele dilema, cara, não compensa. E eu vou gastar meu tempo, gastar minha energia por alguém que não tá pra somar comigo no relacionamento, só está comigo por aquilo que eu tenho a oferecer, porque se amanhã depois aparece um cara, sei lá, com mais condições financeiras, ou até uma coisa que ela se atrai, ela vai me abandonar. Assim como eu tive na internet, que vários caras pagaram a faculdade das parceiras por anos até elas se formarem e depois elas chutaram o cara. Tipo, de uma hora pra outra. O cara deu o sangue e suor dele pra pagar a faculdade da princesinha dele e depois ela vai e termina. Porque os relacionamentos estão assim, a mulher não aceita um cara que seja inferior a elas. Cara, você vê aí, me fala algum filme que a mulher era, tipo, rica, podre rica, isso, aquilo, que começou a relacionar com um cara que era inferior a ela. Não tem. Na vida, pode até ter algum filme assim, mas na vida real não é assim. A mulher sempre busca um parceiro que seja, né, um cara por exemplo, assim, no caso financeiramente, né, um cara... Existem exceções, tá? Não tô dizendo que é regra, mas regra não é a exceção, sabe? Mas você vê aí, as mulheres exigem que um cara ou ganhe mais que elas, ou ganha, né, tipo, um salário equivalente, até um pouquinho, né, a mais. Nunca vão se relacionar com um cara que ganha a menos que elas. E vocês veem que elas exigem que um cara ganhe X, que ganhe aquilo, que tenha carro, que tenha moto, que tenha casa. Tá, e a gente vê. A pessoa mora com os pais ainda, tá desempregada, não busca aperfeiçoar na vida, não busca, sei lá, ser uma pessoa melhor, mas só quer exigir, só quer exigir, só quer exigir. Só quer vem a nossa, mas não quer o vosso reino, né? Aí que tantos relacionamentos não vão acontecer. Não é questão que não tem mais homens. Não é questão que só ninguém quer mais compromisso, ninguém. É que é questão que tá inviável. Tanto na questão financeira, questão de emocional, na questão de uma parte existe tudo, mas não entrega nada. E até nas questões, né, na parte da justiça, questão de a pessoa pode fazer uma falsa acusação contra você e você pode ir de arrasta, pode perder tudo que você conquistou por uma falsa acusação. Que eu também vou deixar aqui no card, um vídeo explicando isso. E nisso mostra que, acho que a partir de alguns anos, né, cara, vai ter tantos caras que vão, né, tipo, vão ser bem de vida, sabe, ter carro, casa, moto, mas vão ser solteiros. Não quer dizer que eles estejam infelizes ou que eles não tenham a capacidade de se relacionar com alguém. É que eles viram que esse era o melhor caminho a se seguir. Tanto que a gente não pode julgar a pessoa que quer se relacionar ou aquela pessoa que não quer. Tanto uma parte contra a outra, independentemente, cada um tem sua escolha. E na visão de hoje em dia, para os homens, é praticamente inviável você ter um relacionamento sério, você se comprometer com uma pessoa que não quer ter compromisso em um relacionamento. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima.